Uma das maiores motivações que os brasileiros têm para investir é obter renda mensal, ou seja, ter ativos que vão pagar alguns juros mensalmente para, quem sabe, complementar sua renda ou mesmo reinvestir. E hoje eu quero apresentar para você 3 ativos de renda variável que podem gerar muita renda mensal. Eu sou Lucas Cavalcante, sou sócio aqui do Meu Manual do Mercado, um canal onde a gente sempre está tratando sobre carreira profissional dentro do mercado financeiro e demais assuntos relativos a investimentos. E eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, porque aqui tem muito conteúdo bom. E também, se você deseja trabalhar na carreira de assessoria, a gente vai deixar um link exclusivo aí na nossa descrição, onde a gente está anunciando vagas e oportunidades para você que quer entrar no mercado e não tem ideia de onde começar. O primeiro ativo de renda variável que paga juros mensal ou receitas mensais para você investidor é o fundo de investimento imobiliário. Com certeza, se você já investe há um tempo, já ouviu falar, já leu alguma coisa sobre, quem sabe até já investiu. O que são fundos imobiliários? Nada mais são do que condomínios, por assim dizer, onde você compra uma participação e se torna dono de todos os ativos que estão ali naquele portfólio. Por exemplo, o fundo imobiliário pode ser da classe de tijolos, ou seja, ele compra realmente imóveis físicos, sejam galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas ou até mesmo fazendas, silos, ou pode ser um fundo imobiliário de papel, que compra ativos de renda fixa que estão atrelados à atividade imobiliária. Como que é a tributação desses investimentos? É isenta de imposto de renda quando você recebe o seu aluguel mensal, ou seja, isso é uma grande vantagem para o investidor, e também tem uma característica importante: a grande maioria deles paga de fato mensalmente. Então é muito similar a um investimento que você faz na sua cidade comprando um imóvel e botando esse imóvel para alugar para um inquilino. Só que a questão é, quando você compra o fundo imobiliário, você está comprando um imóvel mais qualificado, um imóvel avaliado num valor muito maior do que um apartamento na sua cidade, por exemplo, e você vai estar alugando esse imóvel, seja um shopping, um galpão logístico, para um cliente ou um inquilino que também tem um poder aquisitivo muito maior. Então, quando você investe no imóvel físico na sua cidade para alugar para uma pessoa física, você corre um certo risco de inadimplência. Quando você está investindo num fundo imobiliário e esse fundo imobiliário está alugando imóveis para, por exemplo, uma grande locadora de veículos, ou seja, uma grande empresa do varejo, você está correndo um risco bem menor por se tratar de um inquilino muito mais qualificado e com muito mais poder aquisitivo. Então, o fundo imobiliário ele é uma excelente forma de você receber aluguel mensal da mesma forma e também de você investir em imóveis, né? Como você deve ter aquele seu tiozão que sempre fala: não, vai para fora desse negócio de bolsa, esquece isso, investe em terreno, investe em imóvel, que de fato tem os ativos mais seguros. O fundo imobiliário é uma forma de você investir em imóveis, ou seja, você vai falar pro seu tiozão: ô tio, de fato eu concordo com você, é por isso que eu estou investindo em fundos imobiliários. Então é um excelente ativo, você com certeza deveria conhecer mais, e deixa aí nos comentários se você quer que eu faça um vídeo ensinando a analisar fundo imobiliário, que é muito fera nessa parte, o Gabriel, posso chamar ele pra gente fazer um vídeo junto. Coloca aí nos comentários se você tem interesse. O segundo ativo de renda variável é o Fiagro. Esse é um título realmente bem novo, muitas pessoas ainda não conhecem, nem sabem que existe, mas o Fiagro ele nasceu no ano passado, em 2021, e ele é muito similar ao fundo de investimento imobiliário. Ele segue as mesmas regras de tributação, mas o objeto de investimento é um pouco diferente. Ele é voltado para a atividade do agronegócio, que é uma atividade onde o Brasil tem uma ampla vantagem competitiva comparado com outras potências mundiais. Não sei se você sabe, mas nós temos a maior área cultivável do planeta Terra. Então, assim, não é à toa que nós somos chamados, o Brasil, de o terraço do mundo ou o quintal do mundo. Aqui, de fato, nós temos uma das maiores capacidades de produção agrícola do planeta Terra. Então, o Fiagro, ele é um instrumento que veio para facilitar o investimento nesse setor específico. E muito similar ao fundo de investimento imobiliário, o Fiagro, ele pode ter sim ativos físicos, como também ativos de renda variável, ou seja, ele pode ser um fundo que vai comprar imóveis do agronegócio, ou seja, vai comprar fazendas, ou pode ser um fundo que vai comprar títulos de renda fixa, que são os CRAs, ou CRAs, como algumas pessoas chamam. O CRA, ele é um primo ou similar do CRI. O CRI é o certificado de recebível imobiliário, o CRA é o certificado de recebível do agronegócio. É uma forma de uma empresa, por exemplo, vamos chutar aqui, JBS precisa de um aumento de capital e ela vai lá e, ao invés de pegar um empréstimo no banco, ela toma lá um empréstimo no mercado, emitindo um título de renda fixa a uma taxa que seja mais baixa para ela, um custo de capital menor do que o banco cobraria, mas ao mesmo tempo que ofereça uma taxa de retorno para o investidor maior do que o banco está oferecendo, através de um CDB que remunera 100% do CDI. Então, esse CRA
ou CRI, no caso dos fundos imobiliários, é um ativo de renda fixa, mas atrelado à atividade do agronegócio. Os fundos de agronegócio, o FIAGRO, ele pode ser tanto de papel como de tijolo. Então é uma forma de você ter uma carteira bem diversificada, tanto investindo em ativos físicos como também em ativos de renda variável. Qual é a grande diferença de um para o outro? A grande diferença se dá no repasse da inflação. A inflação, vocês já sabem o que é, tem até um vídeo do Gabriel que eu vou colocar aqui dos cards para vocês assistirem. É um processo onde a nossa moeda ela vai perdendo poder de compra. E uma forma de você guardar esse poder de compra ou de preservar é investir em ativos que conseguem repassar esse aumento de preços. Imóvel é um deles. Quando você está comprando um FIAGRO que tem uma fazenda, você está recebendo um aluguel, que quem sabe aquele fazendeiro ou a cooperativa, né, de agricultores está pagando lá para o dono da fazenda, e esse aluguel ele vai ser reajustado ao longo do tempo. Com o passar do tempo, você sabe que os aluguéis vão ficando mais caros por causa da inflação. Então você que é cotista do FIAGRO, você vai receber esse repasse da inflação ao longo do tempo. Não é de imediato, a inflação ela não é absorvida logo de cara, ou seja, não é mês a mês que a inflação ela é repassada no aluguel, mas com o passar do tempo a gente percebe que os aluguéis vão se tornando mais caros. Já os CRAs, que são os ativos de renda fixa, eles repassam a inflação mensalmente. Então você vai ter sim um dividendo maior no curto prazo, enquanto que no fundo que está comprando um imóvel, você vai ter apenas no longo prazo. Então a forma de você comparar esses dois ativos é diferente. Enquanto que no fundo de papel a inflação já chega para você e você pega aquele dinheiro e gasta, você pode estar correndo risco, porque você, enquanto está com ativo de terreno, que está comprando uma fazenda, você está reinvestindo apenas o seu aluguel. A inflação ela vai ser repassada ao longo do tempo. Se você não tiver esse cuidado e gastar todo o dinheiro que você recebeu do fundo de papel, você está gastando de fato o seu principal, porque você não está gastando apenas os juros, você acaba gastando a própria inflação que vai sendo repassada para você, e ao longo do tempo você percebe que o teu investimento em terreno ele se valoriza mais do que o de papel, visto que o papel já pagou mais caixa ao longo do tempo. Um terceiro ativo de renda variável que paga renda talvez não mensal, mas trimestral ou semestral são as ações. Eu não poderia deixar de falar sobre elas. O mercado de ações, vocês sabem, é uma participação de empresas. Você está comprando ação, você está se tornando sócio da empresa. Então a renda que você vai receber, ou a receita, seja ela semestral, trimestral, quem sabe anual, que a gente chama de dividendos, ele é oriundo da própria lucratividade da empresa. Então talvez o risco seja maior do que de investir em um fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário você sabe que vai ter aquela receita ali prevista dos aluguéis, né, dos teus inquilinos. Já o mercado de ações você vai receber sim dividendos. Cada empresa vai ter sua política, se paga trimestral, se paga semestral, algumas até pagam de forma mensal, mas dependendo de quê? Dependendo da lucratividade. Então se você investe em ações boas pagadoras de dividendos, você vai receber dividendos sim, caso a empresa tenha lucro. Mas se a empresa não tiver lucro naquele exercício, ela pode ficar um bom tempo aí sem entregar dividendos, ou seja, não é interessante você ter toda a sua carteira de renda passiva alocada em ações se você de fato precisa desse recurso para custear a sua vida. O interessante é que você tenha uma carteira bem diversificada para que você não fique sem renda, caso nós passemos por um período de recessão econômica e os lucros das empresas caiam ou mesmo elas tenham prejuízo, você que é investidor e que precisa daquela renda ficaria sem tê-la, sem recebê-la, porque as empresas não estariam lucrando. Como é a forma mais básica de investir em empresas boas pagadoras de dividendos? Setores que têm mais previsibilidade de lucro, como por exemplo o setor elétrico. O setor elétrico no Brasil é um setor fantástico, porque a maioria das empresas que trabalham nesse setor, elas trabalham em contratos de concessão. Então você tem lá empresas de transmissão de energia que vencem um leilão e aí tem um direito de usar suas linhas de transmissão para fornecer energia durante um período de 30 anos. Esse período de concessão de 30 anos, ela já tem receita prevista, ou seja, ela já sabe quanto ela vai ganhar de dinheiro e aí só basta que ela controle os seus custos para que tenha lucro. Então você tem uma previsibilidade melhor. Nesse sentido, essas empresas são mais difíceis de darem prejuízo e são elas que conseguem entregar mais dividendos. Uma forma de você analisar isso, quando você vai olhar para os balanços da empresa, quando você vai olhar para os indicadores, é observar o payout. O payout é um indicativo muito interessante que ele classifica quanto do percentual de lucro da empresa é distribuído na forma de dividendos. Você sabe que a empresa ela pode reinvestir os seus lucros, né, para aumentar a sua operação, ou ela pode distribuir esses lucros para os acionistas. Geralmente, a empresa que está em expansão, ela está reinvestindo todos os lucros. Já a empresa que já está no nível de maturidade maior, ela não vai reinvestir, ela vai de fato entregar lucro para os seus acionistas. O payout é esse indicador que mede quanto do lucro foi distribuído. É interessante que você observe o comportamento dele, porque muitas vezes uma empresa tem um lucro extraordinário durante um ano e aí o payout dela subiu para 80%. E você pensa, poxa, uma empresa que distribui 80% do seu lucro é uma empresa de fato que paga muitos bons dividendos, mas às vezes você está olhando um corte de um ano.
quando lá atrás, nos últimos 10 anos, ela distribuiu apenas 20% do seu lucro. Talvez não seja essa uma empresa ideal para você investir se você quer montar uma carteira de renda. Falando de tributação, os dividendos recebidos das empresas, por enquanto, ainda são isentos. Elas têm assim, uma capacidade gigante de sofrer alteração legislativa e termos os dividendos passados agora a ser tributados. Mas por hora, né, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, os dividendos ainda são isentos. Então, nós falamos aqui de 3 classes de ativos, né? Fundos imobiliários, os FIAGROS, que são os fundos do agronegócio, e também o mercado de ações. Os 3 com renda mensal ou semestral, no caso das ações, sendo isentos de imposto de renda, que é uma grande vantagem, você não precisar distribuir nada disso para o leão. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, também não esquece de se inscrever nesse canal, porque aqui a gente vai sempre tratar de bons conteúdos, e também quero que você coloque aí nos comentários se você já comprou algum desses ativos, quais são os seus favoritos para investimentos focados em renda, e também se você deseja alguma análise de algum produto, de alguma classe de ativos mais completa, coloca aí nos comentários que a gente vai atender o seu pedido.